Ok, vamos dar continuidade ao conteúdo. Hoje vamos falar sobre ponto médio. Imagine, dado dois pontos, um ponto A e um ponto B, para determinar o ponto médio, seria exatamente aquele ponto que divide esse segmento de reta AB em dois pedaços, e exatamente dois pedaços iguais, tá? Imagine então que esse pedaço será igual a esse, como já está representado aqui por essas duas barrinhas que mostram exatamente que são comprimentos iguais. E o ponto médio seria exatamente esse M aqui, tá? Que divide o segmento de reta em dois, tá? E para determinar o ponto médio é simples, basta a gente utilizar essa fórmula aqui embaixo, que é dada a partir da média aritmética entre as coordenadas dos dois pontos, tá? É bem simples. Então, a partir disso, vamos exercitar resolvendo uma questão. Problema 2. Sabemos que o ponto B43 é o ponto médio de AC, tal que A está sobre o eixo das abscissas e C está sobre o eixo das ordenadas. Determine as coordenadas de A e de C. Ora, a questão nos diz quem é o nosso ponto médio. Ou seja, o nosso ponto médio é o nosso B, né? B43. E a gente quer saber quem é o nosso ponto A e quem é o nosso ponto C. Mas ele diz uma coisa. Ele diz que o nosso ponto A está sobre o eixo das abscissas. Se o nosso ponto A está sobre o eixo das abscissas, significa que a sua componente y será igual a zero, né? Restando apenas a nossa componente xa. E ele diz que o eixo das ordenadas, ou seja, o C está sobre o eixo das ordenadas. Isso implica dizer que o nosso C vai ter a sua componente x igual a zero. E então vai sobrar apenas o YC, tá? Sendo assim, a gente vai buscar determinar esses valores. Mas, como a gente sabe quem é o nosso ponto médio, isso vai ser simplesmente resolvido a partir da aplicação da fórmula. Então, aplicando a fórmula, a gente vai ter que vai ser a partir da média aritmética, né, das coordenadas do ponto, e igualamos ao nosso ponto médio, que a gente já sabe que é o ponto 43. Vamos lá. Somar a primeira coordenada de A com a primeira coordenada de C, teremos o xa mais o zero, então vai ter apenas xa, e somar a segunda coordenada de A com a segunda coordenada de C, então teremos 0 mais YC, então vai sobrar apenas YC. Agora basta a gente igualar, né? A gente pode, já que a gente tem uma igualdade de pares ordenados aqui, né? Então a gente iguala a primeira componente com a primeira componente e a segunda componente com a segunda componente. Então teremos xa sobre 2, que vai ser igual a 4. Então isso aqui vai ser igual a xa igual ao produto, né? Está dividindo, passa multiplicando 2. 2 vezes 4 será igual a 8. E a nossa componente que sobrou, teremos YC sobre 2, que será igual ao 3. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então teremos que YC vai ser 2 vezes 3, 2 vezes 3 é 6. Agora, voltamos para cá e substituímos os valores que a gente encontrou. Então, nosso ponto A vai ser 8, 0. E o nosso ponto C vai ser o 0, 6. Finalizando a questão, determinamos exatamente os nossos dois pontos, ponto A e o ponto C. Agora vamos visualizar isso no GeoGebra, tá? Aqui seria a nossa representação no plano cartesiano. Exatamente o ponto C, o ponto B, é o nosso ponto médio, ele divide o segmento de reta CA em duas partes iguais. Vejam aqui que tem o mesmo comprimento, ou seja, tem o mesmo comprimento igual assim. Então, finalizamos aqui a nossa segunda questão, o segundo problema. Qualquer dúvida, coloque nos comentários.